E aí eu fui muito formal nesse... Você foi muito mecânico. É. Tava nervoso? Tava, né? Tava cansado. Porque eu fui viajando, um outro amigo me levou até lá, então assim, foi a madrugada viajando, chegou lá cansado, então tudo combinou pra você não passar nessa... Isso. Aí depois meio que eu dei uma desanimada, porque aí a coisa deu uma esfriada, né? Quanto tempo depois para chegar para a próxima entrevista? Então, foi deve ter sido uns 8 meses. Foi rápido. Porque foi assim, aí como não tinha acontecido, esse amigo um dia me chamou e falou, cara, vamos para São Paulo, que vai ter um curso, era um curso na área, porque ele também trabalha com isso. Um curso na área e tal, vamos ver vamos ver, aí eu estava sem dinheiro, e ele, não, vamos fazer o seguinte, eu pago a metade, você não tem um pouquinho aí e tal, aí a gente aí fez o bem bolado e eu fui com ele fazer esse curso. E na volta, cara, pra você ver que as coisas não são por acaso, né? As coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. Esse amigo lá, que trabalhava lá, ligou para ele, falou, cara, tô precisando de uma pessoa de 3D aqui e tal, e eu do lado escutando a conversa. Aí ele pegou e falou assim, mas você tá louco? Eu já te indiquei o cara. Aí eu escutei, ele falou, mas ele veio aqui, não deu certo na entrevista, eles acharam ele muito engenheirão e tal, né? E ele também tinha dúvida se eu executava. Tinha esse potencial todo, realmente. Eu acho que ele tinha dúvida. Aí, porque na conversa eu fui sentindo isso. E aí esse meu amigo, cara, mas não tem outro para você colocar. Não tem nem ele. Estou te garantindo que ele vai fazer um baita de um trabalho aí e tal. Aí ele foi insistindo, aí beleza, aí esse papo acabou, eu até fiquei assim, me sentindo mal nessa conversa, porque eu falei, não vai acontecer, né? E esse assunto de novo, eu mexer com um negócio que já estava dormente, agora eu vou ter que, né? Te causou um trauma ou não? Não digo um trauma, mas eu fiquei assim, pode ser, eu fiquei bem com aquilo não. E aí não tinha certeza naquela conversa. Passado um tempo, sei lá, deve ter passado uns 20 dias, aí o RH da Alpargatas entrou em contato comigo. Aí nós começamos a conversar, mas isso demorou. Isso demorou, porque precisava bater as agendas de gente que precisava me entrevistar lá, e não batia, nunca batia. E esse processo aí deve ter demorado uns 3 meses. Esse vai e volta. Até que um dia, aí eu dei uma estressada com a pessoa do RH. Deu uma estressada. Ela me pegou num dia meio atravessado e tinha acontecido umas coisas, eu não estava muito legal, estava na rua, andando a pé na rua, devia ter dado algum BO de carro, alguma coisa. E aí ela, na hora que eu vi o telefone, eu olhei, falei, caramba, esse pessoal de novo. Aí ela que eu atendi, ela falou assim, oi Edmar, eu falei assim, oi. Aí ela pegou e falou assim, e aí, como é que você tá? Eu falei, não tô bem não. Vocês já tinham se tornado amigos, E ela, não, mas o que foi? Eu falei, vocês me ligam, não me chamam. Vocês estão me enrolando. Não, mas não é assim. Eu falei, não quero saber. Eu falei, se for para ficar me enrolando, eu não quero que você me ligue mais. Eu falei, porque eu tô sofrendo uma ansiedade danada. Você abriu o jogo. Aí ela, não, mas não é assim e tal. Eu falei, eu não quero saber. Eu não quero saber. Não vai passar de hoje. Se você falar que não dá, eu vou esquecer vocês. Eu vou seguir minha vida aqui. Aí ela pegou e falou assim, ela na parte da manhã. Aí ela disse o seguinte, não, hoje, a 1h eu te ligo. 1h eu te ligo, em ponto. Quando foi 1h, ela me ligou. Aí ela já veio me perguntando, quando que você pode vir aqui? Eu falei, quarta-feira que vem eu tô aí. E foi assim, aí fiz a entrevista lá, e aí deu certo. Passou. Então o cavalo passou a arriar 2 vezes 2 vezes. 2 vezes.
Tem gente que não tem essa sorte. Era pra ser, né? Era pra ser. Era pra ser. E aí lá dentro aí eu fui fazendo a minha história lá. Como é que foi o processo até chegar lá? Se assustou com a grandeza? Me fala um pouquinho dessa marca, dessa multinacional. Você enfrentou resistência, preconceito? Você conseguiu subir de patamar ali? O que trouxe o que agregou na sua vida trabalhar nessa multinacional aí? Eu falo que a minha vida, assim, eu não ficava falando isso lá, né? Mas hoje eu falo que é a minha vida antes e a minha vida depois da Alpargatas. Sim. Porque é como se eu tivesse feito umas 3 formações superiores lá. Da quantidade de coisa que eu aprendi vivendo. Né? Que eu aprendi com as pessoas, que eu apanhei, que eu bati. Né? Uma sala de aula não ensina. Não ensina. O traquejo, negociação, muita coisa que eu vivi, assim, de situações de empresa que ditam regra no mercado. Sim. Então, isso foi muito marcante, assim, para a minha vida. E, assim, é o que eu falei no começo. É uma gratidão imensa que eu tenho por tudo que eu vivi lá. É claro que, assim, não são flores, né? Sim. Você está ali, você precisa resolver problemas, você precisa trabalhar com vivência, tem pessoas que te testam, né? E às vezes você inconscientemente também testa pessoas, as pessoas precisam ter paciência com você e você precisa ter paciência com as pessoas. Existe uma empresa grande, elas têm burocracias assim, gigantes. Uma curiosidade, essas multinacionais, elas te tratam como mais um ou você é um funcionário importante ali naquela engrenagem ali? Não, no meu caso ali, eu senti que era importante. Sim. Até porque tinha uma questão técnica, de know-how técnico, que estava abarcado comigo. Então, eu senti, até hoje, eu sinto que eu sou muito respeitado lá. Sim. Né? Porque eu não deixei de fazer projeto para Alpargatas, para Havaianas, né? Faço até hoje. Até porque são criações que estão no pé de brasileiros. Isso. E não só brasileiros, acredito que é no mundo inteiro. No mundo, então, né? sua responsabilidade era muito grande. Então, eu tinha uma responsabilidade técnica do desenvolvimento e tinha uma responsabilidade técnica de execução também, né? De fábrica, de entendimento de como era a produção, muita discussão de como iria se colocar na produção até chegar no final, até chegar no cliente. Né? Então você não ficava, como é que se diz, só encarregado de desenhar, você tinha outras funções também para chegar. Tinha, porque depois eu passei a ser gestor, né? Sim. Enquanto gestor, eu tinha esses pontos de contato aí. E um gestor faz muita coisa, né? Porque eu acho que o bom gestor, ele é o cara que consegue conversar, ele consegue entrar, ele consegue abrir portas. É isso, eu não estou falando para você que eu era mestre nisso, né? Não é isso que eu estou dizendo, mas são coisas que você vai desenvolvendo. Mas dentro do seu quadrado, você isso aí. desempenhava bem. E uma coisa que era muito legal é que na área de tecnologia, a minha área era uma ponta de tecnologia muito importante, né? Porque a gente tinha impressora 3D, as pessoas tinham uma curiosidade natural para ver como que nascia um projeto, né? E a gente materializava aquilo, eu e a minha equipe, né? Sim. Então era muito legal. Eu tive a oportunidade assim de ter contato, por exemplo, com os donos do Banco Itaú, né? Que eles uma certa vez, lá por curiosidade, eles foram lá. E hoje eles são, se não me engano, eles são sócios majoritários lá ainda. E eles foram lá conhecer a estrutura e foram lá conhecer o meu pedaço, que era uma ponta importante tecnológica, né? Que era um marketing muito positivo que a empresa tem até hoje. Né? Sim. Você me contou
uma das nossas consultas aqui, que como é que funciona o negócio da criação? Chegava um diretor lá, às vezes com a ideia e te entregava ou não? Você fazia pesquisa, tem essa pesquisa de público, você não pode desenhar aqui e acaso. Você tem o autodidata, o seu conhecimento para desenhar, mas também tinha uma equipe para fazer o que o cliente quer. Como é que funciona isso? Não sei se eu consegui passar. As empresas, elas são assim. Uma empresa bem estruturada, elas têm, na área de marketing, existe uma área voltada para marketing de produto. Então, essa área ela é responsável por ver tanto internamente quanto externamente o que o mercado está te falando. Então, vamos pensar o seguinte, um produto que ele começa a ter uma baixa de produção tem a ver com os pedidos que estão acontecendo lá fora, né? E aí vamos pensar, o produto A está tendo uma baixa de produção, porque é uma questão de produção ou é uma questão de baixa de demanda? Se for uma questão de baixa de demanda, eu preciso analisar por que está acontecendo essa baixa de demanda. E aí, essa baixa de demanda, porque existe uma naturalidade, isso é um processo matemático, sim, que um produto ele vai ter uma rampa de crescimento, e depois naturalmente ele estabiliza e ele começa a cair. Isso já é sabido. Aí, dentro dessa rampa, o que nós vamos fazer? O pessoal de marketing olha isso. Nós vamos renovar esse produto, nós vamos descontinuar e lançar um outro produto, nós vamos melhorar, nós vamos refazer tudo. Sim. Como é que nós vamos fazer? Normalmente, uma empresa grande, ela não quer, por exemplo, ferramental, matrizaria, ela não quer jogar o ferramental que ela já tem, que é padrão, fora. Que tem um custo muito alto. Isso. Então, para você descontinuar um produto, é meio complicado você jogar tudo fora. Então, a gente trabalhava muito com plataforma. Então, tem essas plataformas aqui, tem algumas plataformas lá que são campeãs, né? E que a gente não mexe nisso. A gente vai adaptando. Sim. Né? Só que às vezes um produto novo, aí vem um briefing que a gente precisa, precisamos fazer um produto para tal segmento, com target tal, com preço tal, precisa chegar lá na ponta custando isso, né? E aí as equipes, porque lá, só para você entender, as equipes lá, tinha equipe de criação, equipe de estampa, a minha equipe, que era uma equipe também, a gente participava da criação, mas era uma equipe mais voltada para viabilização técnica. Entendeu? Viabilização técnica. Então, assim, a gente tinha lá as pessoas que trabalhavam com essa parte criativa, a gente também fazia, mas a nossa responsabilidade não era exatamente de fazer a parte criativa, e sim fazer uma parte de viabilização técnica, né? E aí, esses produtos que são, quando eu falo assim, eu conheço cada probleminha que aconteceu naquele produto, porque eu acompanhava isso. Deu do início da criação? Desde o início até o produto final. O que são marcas consagradas, que você falou de plataforma aí, que não se mexe? Você fala o público aderiu a isso. Não, você pode... Tem a sua queda, mas ela não sai de linha. Eu preciso ter um certo cuidado para falar isso, porque assim, né, é uma questão de segredo industrial. Sim. Mas falando de plataforma que é campeã, por exemplo, a tradicional, a Trad, que é uma plataforma campeã, né, a Top, a Slim, são plataformas que são campeãs, que é muito difícil alguém chegar lá e mexer no volume de produção desses produtos, porque vende, tem décadas que está no mercado e não acaba. Tem alguns concorrentes que imitam? Imita. Mas aí o nome Havaianas é mais forte. Imita. Mas assim, tem algumas questões lá que é muito difícil de se copiar com fidelidade, entendeu? Sim.
Não copia. Não tem como. Não copia. Vai ficar igual assim, não fica não. Não fica. Não fica. Porque tem umas características que são muito marcantes, que são redundantes que eu vou falar, mas é muito marcantes da marca, né? Uma coisa que é da marca, faz parte do DNA e as pessoas não sabem. Né? Detalhes ali que são... detalhes que lá dentro é meio que uma religião que a gente vai assimilando aqui, faz parte da cultura e que não se mexe. Né? Que na minha opinião é uma coisa muito boa, né? Sim. Que tem essa identidade, que essa marca não é o que ela é à toa. Né? Você vê uma marca que representa um país, né? Exatamente. Representa o Brasil. Eu acho que a Havaianas nem precisa fazer comercial, ela se vende sozinha. Ah, mas não pode, né? Não, na minha opinião, não, mas continua fazendo. Né? Tem que fazer, né? Essa parte é importante. Sim. E uma curiosidade, alguém pedia para vocês criarem ou você tinha a liberdade de criar e chegar pro... Não, tinha liberdade. Tinha liberdade, também. tinha liberdade para entregar um produto novo. Tinha liberdade. Poder tanto vir de fora, quanto vir de fora que eu falo de uma área interna, mas que não era a nossa área, né? Tanto a nossa área lá de inovação poder propor coisas, entendeu? Tinha muita vaidade lá dentro? Ah, tem. Tem? Tem. Uma vez eu conversando com um amigo, ele deve lembrar disso, se ele viu o vídeo, que a gente falava, eu perguntei para ele, eu falei, quais as áreas que você acha que são mais vaidosas, né? De formação, não aqui dentro, mas em qualquer lugar. Sim. Aí ele pegou e falou, marqueteiro é vaidoso, né? Advogado é vaidoso. E eu falei, e a gente não é vaidoso? Nossa, nós designers não somos. Porque, cara, a coisa mais boa do mundo, Marcos, é você fazer um produto, cara, as pessoas elogiarem. Sim, é gostoso, não é? Bom, eu gosto. É bom, né? Muito bom. Tem gente que não dá a mínima, tem gente que quer ficar quietinho ali no canto, Sim. né? Ganhar o dinheiro dele ali sem agora nada. eu gosto de um elogio, né? Sim. Faz bem, não que o dinheiro não faça bem, mas às vezes um elogio às vezes faz mais efeito do que o próprio dinheiro, né? Então, a gente é vaidoso sim, e agora os egos, né? Eu penso que hoje, como terapeuta, como alguém que atende, eu acho que o ser humano, cada um é movido por uma coisa, né? E essa parte egóica, ela é muito presente. Ela é muito presente. Se você não tiver um tanto de ego ali, as coisas não acontecem. Né? Então todos os setores têm que fluir, tem que estar junto praticamente, todos têm que estar em harmonia. Essa harmonia... Para o sucesso da empresa. Eu digo cada um no seu setor ali, não das pessoas, né? Mas cada segmento ali dentro tem que fluir bem para a empresa ter o sucesso. Então, mas uma coisa que eu ia te falar o que tem que ser essa harmonia? Porque às vezes a gente pensa que a harmonia é você chegar num ambiente e tá tocando uma música clássica, todo mundo tranquilo, zen, e as coisas fluindo, né? Até aparecendo notas musicais no ambiente. E não é assim. Não é. E aí, uma das coisas que eu fui ver, que era uma coisa que eu não pensava, porque aqui na cidade a gente trabalhava muito com operacional, né? O empresário francano, isso não é exclusividade de Franca, eu acho que em muitas partes do Brasil, numa quantidade grande aí, é um empresário que ele era funcionário, ele era um trabalhador, ele aprendeu daquela forma e ele se tornou empresário. Então, está muito vinculado ao operacional. Né? Sim. E
Quando eu fui para São Paulo, quando eu fui trabalhar lá, eu tive um contato com uma outra realidade, que não era essa realidade operacional. Né? Até eu lembro que uma amiga minha, a Tati, ela falava assim para mim, você é pedreiro, porque eu queria almoçar às 11 horas da manhã, né? Me dava fome, eu queria almoçar. Você é louco, aqui todo mundo almoça 1h da tarde, né? Mas quer dizer, a dinâmica é outra. Porque você tem que se adaptar a isso também. Você entra no trabalho às 9, Sim. né? Às 10, dependendo do dia, você pega um dia de rodízio, né? Porque São Paulo a realidade é outra. Sim. Então, assim, eu tinha essa coisa do operacional, e aí eu fui deixando isso, fui trabalhando isso em mim. E umas coisas de gestão, a gente vai aprendendo, né? Então, uma das que eu lembro, assim, que eram coisas que eram discutidas assim, qual que é o melhor tipo de gestão? Uma gestão por conflito ou uma gestão por empatia? Depende. Sim. Depende do tipo de equipe que eu tenho, depende do tipo de pessoas que fazem parte da equipe. Às vezes eu gerar um entreveiro ali, vai sair uma coisa boa, né? Entende? Então, deixar o ambiente mais hostil para tirar o melhor das pessoas. Tem pessoas que agem de cada um de uma forma. Tem empresas que trabalham que a estrutura da empresa é baseada nisso, né? A empresa ela é baseada na pressão. Pressão, né? E aí quem está ali também tem esse perfil para dar um resultado ali dentro daquela cultura que é implantada. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tinha muita trairagem? Cara, já puxaram o seu tapete? Tem essa coisa dentro dessas multinacionais? Tem. Você já foi vítima disso lá dentro? Não, assim, quem não é, né? Talvez você não queira falar sobre isso, mas especificamente. Mas quem não é? Isso acontece, né? E assim, acontece de forma pensada, e acontece também de forma estabanada. Sim. Né? Às vezes a pessoa fala uma coisa ali que não era para falar. E não entende o que está por trás. Sim. Né? Eu lembro que assim, às vezes os meus lá que trabalhavam comigo, da minha equipe, falavam, gente, ó, você está falando uma coisa que você não sabe. Você não sabe o que eu tenho que fazer em relação a isso. Né? Aí entravam nas questões de vaidade, nessa coisa de querer saber muito, porque eu, por exemplo, se eu sou seu chefe, eu não tenho que ficar te falando o que está por trás, e tem coisas que são segredos. Sim. Né? Às vezes a pessoa fica te apurrinhando ali para você falar uma coisa que você não pode falar. Então assim, filho, fica aí, não esquece. Né? Eu te delego funções que você faz. E do mesmo jeito quem está acima da gente. Sim. Né? Então assim... Uma hierarquia, né? É uma hierarquia, mas é uma hierarquia diferente da hierarquia militar, porque a hierarquia militar, você falou, acabou, você pode até ser preso. Sim. Né? Uma empresa, não acontece assim. Já tem uma flexibilidade, mas até certo ponto. Então, mas aí é jogo de cintura. A gente tem que ter. Eu acho que hoje em dia, Marcos, o mais importante para nós, como seres humanos, é esse jogo de cintura. E muitas vezes a gente não tem, a gente não sabe fazer a leitura. Eu me coloco nessa posição assim. Muitas vezes eu não soube fazer a leitura do que eu deveria ter, da forma de me naquele momento, não soube e talvez tenha colocado coisas por terra ali, né? Entende? Porque às vezes uma coisa que você fala, você abre portas, mas também você também fecha. Com certeza. Né? E a gente não está isento disso, não é? Tem aquelas questões de afinidade, né? A pessoa já te olha e já não vai com a sua cara. E do mesmo jeito a gente com certas pessoas. Lá, Marcos, eu não lembro assim de eu ter feito grandes inimizades. Pode até ser que alguém não goste de mim, que eu acho que pode ser natural em qualquer lugar. Isso é normal. Mas eu lembro assim no geral, as pessoas quererem ficar próximo a mim, até por conta das questões espirituais. Sim.
entendeu? Então as pessoas me procuravam muito lá. Até um chefe que eu tive, que é um grande amigo meu, que é um irmão também que eu tenho. Como é que é o nome dele? Júlio. O Júlio um dia chegou pra mim e falou assim: ô Ed, lá em São Paulo todo mundo me conhece por Ed. Ô Ed, cara, você precisa parar de ficar dando pelota aí pra todo mundo, cara, porque você não tá trabalhando. Você tá virou um consultório aí, é só a mesa. Ele me falou isso um dia. Aí passou. Pra você ver como é que a empresa tava. Aí passou uns dias, ele chegou pra mim e falou assim: ah não, tá bom. Continua aí atendendo seu povo aí, porque é importante, né? Exatamente. E a empresa não tinha essa parte de... Não, tem. Tem, né? Tem. A empresa é muito estruturada. Mas eu atribuo mais a empresa é muito boa, cara. É muito boa. É boa mesmo, sabe? Eu não tô falando aqui, não tô recebendo nada por isso. Exato. Não tô assim querendo voltar para lá, não é isso. Não tô aqui falando de alegre, é porque realmente a empresa é boa. Mas assim, São Paulo, a vida de São Paulo, ela te, todo dia ela te ensina a ser forte. Arrebentando. Então São Paulo é um negócio que o cara, se ele não for muito firme ali, e quem é de lá não sabe outras coisas, então ali tá tudo certo. Agora quem não é de lá sofre. E você ficou quanto tempo lá na Havaianas? 6 anos. 6 anos. E pós Havaiana? Aí eu tive uns problemas de saúde, né? Eu não levei a minha família para lá porque eu não queria que a família vivesse em São Paulo por conta daquela tribulação que eu enxergava que para mim não era saudável para a família, então eu voltei. E aí eu me reinventei. Né? Eu tive que me reinventar. Então, na época, eu tentei algumas coisas que não deram certo. Mas eu já fui fazer um curso na área terapêutica, porque como eu tinha tido bastante contato com gestão, e como eu tenho esse trabalho espiritual de mais de 30 anos, aí eu fui buscar essa nova vida, né? Foi um tempo de sabatina, como se diz, é isso? Para você se adaptar a um novo projeto? É aquele conceito do sábado, né? Que o sábado você tira para descansar, Sim. Né? É o sabático, né? Isso, exatamente. E não foi, eu acho que não foi sabático. Bom, acho que até foi, porque teve um tempo aí que tinha um dinheirinho, né? Que eu tinha um dinheirinho, tinha uma reserva, e aí consegui viajar, consegui fazer algumas coisas, porém logo eu já entrei na ativa, né? E aí, mas eu fui pensando assim, em ter um outro olhar. E esse negócio aconteceu de uma forma muito natural. Dos atendimentos, né? Eu fui fazer um curso com uma pessoa, eu falo que ele é o cara da hipnose, né? Então eu fui fazer um curso com ele, achei esse cara em São Paulo, fui procurando na internet até achar, e consegui o contato da esposa dele, e aí consegui ter, para mim é um privilégio ter estudado com ele, numa turma pequena, e aprendi demais. Então, vamos lá, como é que despertou a hipnose na sua vida? Como é que não caiu de paraquedas, não foi de dia para noite? Não, foi assim. Eu sempre gostei, era um assunto que na minha cabeça, eu sempre gostei de coisas assim, que remetesse a algum tipo de mistério, entende? Isso aí desde moleque. E aí eu fui fazer um curso de massoterapia. Aí nesse curso, só que nesse curso, eu não me sentia assim, não é que eu não me sentia, eu me sentia completo lá assim, mas eu sentia que não era aquilo ainda, que aquilo era uma etapa de alguma outra coisa. Sim. Tá? E aí nesse curso eu ouvi um rapaz lá, um colega,
ele é hipnólogo. E ele comentou, ele fez um comentário muito pertinente dentro da matéria que estava sendo passada. E eu achei aquilo muito interessante. Te pegou, né? E assim, muito lógico o que ele falou. Cara, naquela noite eu cheguei em casa e já fui estudar. Eu lembro que eu comecei a ler umas 10 e pouco e fui parar 2 da manhã. E aí eu comecei a estudar. O que ele te falou te prendeu. Mudou sua vida. Prendeu. E depois, assim, esse assunto de hipnose, ele nunca tinha aparecido, assim, de alguém me falar alguma coisa, nunca. Eu não lembro em nenhuma situação de alguém me falar de hipnose, o que eu achava. Eu até antes, assim, eu interessava, mas eu até tinha um pouco de preconceito. Sim. Bom, aí naquela semana, uma prima da minha esposa chegou e me perguntou se eu conhecia alguém que sabia, que trabalhava. Aí eu falei para ela, eu disse, eu tenho uma pessoa que eu conheço. Mas aí eu escutei no meu ouvido, né? Que aí a parte espiritual agindo, eu escutei no meu ouvido, não, quem vai atender ela é você. E eu falei, mas eu não tenho conhecimento para tanto, né? Não, quem vai atender é você. Já tinha quanto tempo de estudos aí? Não, eu tinha poucos dias, eu tinha um mês de leitura. Só teoria mesmo. Aí eu falei para ela, não, eu te atendo, só que eu não posso agora, inventei uma história. Eu não posso agora. Aí vamos marcar. Tava com medo? Tava, totalmente inseguro. Sim. Aí daqui 15 dias você vem que aí eu vou ter um dia, tá? Mentira, dia todo dia. Você estava se preparando emocionalmente. Aí eu fui ler, né? Tá, beleza. Ela chegou, até eu nem tinha esse espaço aqui. Quer dizer, o espaço aqui tinha, mas aqui era uma sala para. Não era voltado. Não era voltado. E aí eu atendi ela dentro da minha casa, coloquei ela na maca lá. Primeiro comando que eu dei, ela entrou em transe. Aí eu entrei. Isso é muito satisfatório. Então, mas aí, né? Ela entrou em transe e eu entrei em choque. Meu Deus. Parecia que eu tinha enfiado dentro da tomada e fiquei ali tomando choque. Você que era o cara para trazer a estabilidade, você acabou ficando nervoso ali com a situação. E o que eu vou fazer agora? E se essa mulher não voltar? Entendeu? Sim. Não, mas não tem, eu não sabia disso, quer dizer, eu tinha lido que não existia esse negócio de não voltar e tal, né? Que não existe esse negócio de não voltar. E é uma verdade, viu, gente? Não tem esse negócio de não voltar em hipnose. Isso é uma mística aí que corre na cultura aí que não existe. Mas aí eu pensava assim, e agora? O que eu vou falar? O que eu vou fazer? Tá, mas aí eu foi indo, a coisa foi acontecendo e deu certo. Então, quer dizer, no primeiro contato já funcionou. Sem eu ter conhecimento prático, treinado, nada, né? Foi só de leitura. Depois, aí eu fiz um outro curso muito ruim, por sinal, foi bem ruim, porque aquilo ali que o cara estava falando eu já estava fazendo. Sim. Então não agregou valor. Não agregou em nada. E aí esse outro, que foi o segundo, que eu acho que na minha vida foi o melhor, assim, depois eu fiz mais, sim, mas esse aí foi o que mudou o patamar, porque aí eu estive lá com ele, ensinou técnica, mostrou, funcionou, tira dor, né, uma maravilha. Então, aí eu já voltei. Quando eu voltei já diferente. E isso tem anos já que é todo dia. São quanto tempo já de hipnose? De hipnose você já vai para 5 anos. 5 anos. Maravilha. Antes da gente entrar nesse quesito, realmente funciona? O cara na TV ou assistindo, o cara fazendo a hipnose, acontece a pessoa se concentrar ali? Eu já vi muito agora prende a mão, aí o cara conta 1, 2, 3, seu nome na mão. Aí não abre mesmo. Acontece? Você já viveu isso? Hã? Você já viveu? Não, eu não parei pra fazer. Ah. Não, mas assim, o cara na televisão falando? Falando, falando, Tá. Você acha que funciona? Com certeza, eu acho que funciona. Você já viveu isso?
Aqui já vivi. Já Nossa, viveu, cara, né? É isso que eu estou perguntando pra ele, já viveu aqui. Então, independente se o cara tá lá na Rússia falando eu atendo gente nos Estados Unidos, eu atendo gente na Europa. por vídeo. Por vídeo. Não tem isso. É porque assim, ó, desde que eu utilize a técnica que eu faço a sua atenção voltar para aquilo que eu quero, né, você vai entrar, entendeu? Então, a não ser que você não queira. Sim. Mas se você tiver uma predisposição, né, e a hipnose é muito de conversa e de concordância, né? Então, eu vou fazendo você concordar sem você ter consciência que está concordando. E daqui a pouco você já concordou, entendeu? Então, a pessoa tem que vir, igual você falou, um ponto muito importante, a pessoa tem que vir predisposta. Não adianta a pessoa, vou lá de curioso, esse cara não vai conseguir fazer nada comigo. É uma coisa que me passou na cabeça agora, Marcos, que é assim, ó. Eu acho que uma dor bem vivida, uma dor que realmente te faz você sentar, Sim. aí você fica predisposto a qualquer coisa. Exatamente. E não estou fazendo, gente, apologia à dor, mas uma dor bem vivida, ela muda vidas. E aí quando eu falo dor, é aquele negócio que está incomodando, né? É um vício de comportamento, é uma situação que você dá uma resposta para a vida, que você não gostaria de dar aquela resposta, que você gostaria de dar uma resposta diferente, né? Os traumas do dia a dia, a dor física também, ela é importante, porque quando você tem uma dor física intensa, quando você sai dela, a tendência é você procurar a ter melhor, a gente vai no médico, né? Sim. Então, na verdade, assim, Marcos, hoje, uma análise que eu faço é que está tudo muito banalizado, né? E essa banalização, ela não é legal, porque fica tudo muito fácil. Então, a ideia aqui não é ficar fazendo apologia à hipnose como uma coisa que vai transformar a sua vida daqui a pouco. Sim, né? sim, é bom deixar bem claro. Porém, a constância, você fazendo aquilo que é proposto, tendo fé em si, e se você acredita num Deus ou em algo superior, tendo fé também nesse algo superior ou em Deus, isso muda vidas. Né? Sim. Eu quero deixar bem claro aqui, pessoal, que antes, quando eu jogava, eu não acreditava em psicólogo, nada. Eu achava que eu mesmo entrava no buraco e saía. E com o passar do tempo, né, cara, coisas vão acontecendo, eu fui melhorando isso, né, entendendo tudo, né, esse mundo louco que a gente vive hoje. E eu me deparei numa situação assim crítica, meu pai doente, enfim, minha mãe doente no mesmo momento, aquela turbulência na minha vida. Eu falei, eu preciso procurar ajuda de um especialista. Eu relutava contra ele, falava, não, eu não acredito nisso. E realmente é importante, para mim faz diferença, né? Então, tá se consultando com você, para mim foi assim, tá me ajudando muito, né? Quem não confia, tá tudo certo. Tá tudo bem, tá né? tudo bem. Estamos passando aqui uma coisa para quem servir, né? Então é ótimo. Então para mim faz super bem. Tudo que você aplica aqui para mim é um campo, pega todos os campos, né? Eu queria que você falasse um pouco. Qualquer situação. Uma coisa que eu lembro assim. Então quer dizer, você trabalha a pessoa, qualquer coisa que ela tiver, sim, você vai trabalhar a hipnose. Você sabe, Marcos, que assim, a minha história de vida, hoje eu vejo, na época quando eu vivia certas tribulações, às vezes eu tinha que trocar de trabalho, mudar a vida, mudar o rumo, né? Eu sou um cara, eu penso que eu sou empreendedor por natureza, eu penso que eu sou assim. E até quando apareceu a proposta para ir para São Paulo, eu tive que mudar a minha vida, porque a família ficou aqui, então era sofrida, eu tinha que viajar e tal. Mas tudo isso aí só me fez crescer. E uma coisa que eu tenho assim em mente é que tudo isso que eu vivi me faz ser um profissional que hoje a gente consegue falar sobre muitos aspectos, né?
E você falar, às vezes, com um profissional que só viveu um tipo de coisa, ele não vai poder te dar uma vivência, uma experiência mais rica em relação a certas coisas que quem está sendo atendido está passando. Então, hoje, chegando nos meus 50 anos, a gente pensa, eu estou com 47, eu consegui viver bastante coisa, então eu consigo me colocar no lugar da pessoa que está aqui comigo, porque eu vivi. Sim. Né? É muito difícil você falar com uma pessoa assim. Eu vou te dar um exemplo daquela pessoa que não tem filho. É muito difícil você falar, você está num trabalho e você falar que você tem que se ausentar do trabalho por um determinado tempo, às vezes para um chefe que não tem filho, ele não entende. Ele acha que você está inventando história. Né? Então, por que na jurisprudência, jurisprudência não, na estrutura do judiciário, por que se pede que juízes tenham uma quantidade de idade? Porque ele precisa ter vivido algumas coisas na vida dele, porque senão ele não tem experiência para fazer um julgamento um pouco mais correto. Né? Então eu penso que tudo isso que eu fui vivendo foi me dando suporte para eu poder dar opiniões mais assertivas na vida das pessoas, né? Dentro daquilo que a gente pode opinar. E no final do dia, o mais importante é a nossa reforma interior, é a gente olhar para si e ver o que a gente está, o que precisa ser melhorado. Eu acho que o grande lance é você fazer a pessoa reconhecer o que é ruim para ela. Porque uma coisa que é ruim para você não é para mim, e vice-versa. Exato. Né? Às vezes uma fraqueza que você tem não faz sentido para mim. Vamos pensar o seguinte, uma pessoa, às vezes aquela pessoa que bebe, né? E eu não bebo. Eu não sei o que ela vive, eu não bebo. Para mim não é fraqueza aqui, né? Só que para ela é. Mas eu tenho outras fraquezas, talvez ela não tenha. Sim. E aquilo para mim é um sofrimento. Né? Então, esse entendimento é que vai fazendo com que as pessoas elas vão deixando certos comportamentos que boicotam ela e vão fazendo com que ela melhore. Não é só o trabalho, tem um lado humano por trás também, né? Isso aqui é o que faz toda a diferença também. Faz a diferença. Uma outra vez, uma conversa com os meus amigos do espaço, Sim. Um deles me disse assim, ó, quando você vai tratar uma pessoa, você trata ela por completo. Você trata ela em todos os aspectos. Você precisa considerar todos os aspectos do que ela te conta, porque muitas vezes ela não sabe o que ela está te falando. E você vai fazer ela reconhecer. Né? Sim. Quer dizer, você que vai trazer a luz. Agora, quando você tem um reforço de uma técnica, seja qualquer técnica, que faz com que a pessoa tenha mais facilidade em chegar nisso, melhora muito, até em relação a tempo, né? De ela te dar respostas, tanto para você quanto para ela mesma, melhores, né? Mais rápido o processo dela. Tem idade para se aplicar a hipnose no cliente? Não tem idade. Você precisa ter um nível de consciência, né? Sim. Então, ali a partir, eu penso né? A partir de uns 5 anos, eu acho que vão ter profissionais que vão ter uma opinião diferente, mas eu acho que a partir de quando já se tem um nível de consciência, já dá para tratar. Né? Eu sou mais da adolescência para frente, que eu gosto mais, né, de trabalhar. Mas tem gente que é especialista em criança, né? Tem mais afinidade com criança. Não que eu não atenda criança, eu atendo sim. Mas é uma questão mais assim. Eu gosto muito de adolescente. Trabalhar com adolescente. Te fascina isso aí, eu gosto muito. Você atende todos os públicos aqui, né? Casal. Casal, teve uma época que eu atendia junto, hoje eu não atendo mais. Por quê? É muito B.O. É muita treta.
Conta um pouquinho. É um ou outro caso que eu atendo e... o problema é a acusação, né? Começa a metralhadora ali. Eles brigam na sua frente. Aí é muito... Às vezes foge do controle? Foge. Caramba. E é ruim, né? Porque aí não agrega, entende? Porque precisa ter uma concordância, mas se não tiver... Então esse processo de negociar, aí às vezes eles não querem negociar, eles querem acusar, aí não resolve. Não veio pra... Então assim, às vezes, você atende casal? Eu atendo separado, eu atendo casal mais separado, não vou atender junto. E eu ando evitando também, até se a gente for falar da psicologia, eu não sou psicólogo para gente de novo. Eu não tô nesse... Não tem órgão de classe, mas até por uma questão de ética também a gente evita, né? Sim, claro. De ficar misturando, porque às vezes um assunto de uma pessoa, às vezes, né, vem aqui e vai virando uma salada que não é muito boa. Não, entendi. Então hoje você não atende casais, mas já aconteceu situações de você atender separado o casal e depois atender junto ou não? Já. Já teve êxito também, né? Já. Não, na maioria dos casos tem êxito. Sim. Tem êxito. Porque no final do dia todo mundo está procurando porque quer melhorar. Né? Por mais que tenha a treta ali, mas as pessoas querem melhorar. E o índice é alto de concordância. E quais são as maiores procuras aqui quando chega? Quais são as maiores queixas? Não, a campeã é a ansiedade. Ansiedade. Ansiedade é a campeã. Você acha que isso aí é o mal? É o mal, é um problema, porque... Do século? A vida moderna leva a isso. Né? O celular ele foi criado para te dar mais tempo, para você resolver o smartphone, né? Ele foi criado para você ter um pouco mais de tempo para ter uma vida social melhor, mas não é isso que acontece. Né? Só encher o seu tempo com um monte de outras coisas. Então, a ansiedade dá resposta. A ansiedade é um negócio que vai te corroendo. Porque você fica vivendo o futuro, né? Isso e aquilo, não sei o que, e tal. E a ansiedade desperta depressão também. Uma coisa porque puxa aí uma coisa puxa a outra, né? Frustração, você não consegue. Você não vai conseguir dar resposta para o mundo de tudo que o mundo está te pedindo. Então aí a frustração vai te gerar um desânimo que pode te levar a uma depressão. É comum chegar as duas coisas, ansiedade e depressão junto. Sim. Aí você fala assim, mas um não é o passado e o outro é o futuro? Mas aí vira uma bagunça aí. A pessoa não consegue distinguir. Tem essa, eu não vou entrar no mérito da medicação, porque eu nem posso falar disso, né? Mas eu acho que assim, eu estava falando sobre a dor ela é uma bênção no sentido de você enfrentar uma dificuldade, e buscar subsídios aonde precisa. Né? Uma tristeza muito intensa, ela vai te levar a alguns quadros de mudança da química corporal, às vezes vai ser necessário você tomar um remédio. Né? Mas não essa questão indefinida de remédio, né? Eu preciso tomar remédio eternamente. Eu acho que em algum momento da vida da gente a gente precisa encarar que precisa mudar. Sim. Né? Então é uma atividade física, é você às vezes ouvir uma música, é você procurar uma pessoa que você gosta, é sair debaixo da cama. Né? Exato. Que aparece uma pergunta que eu... a pessoa chega aqui e ela te conta 10 problemas ao mesmo tempo. Você faz a leitura do que ela está necessitada, de mais urgência. A pessoa chega, briguei com a namorada, estou sofrendo, saí do emprego, eu estou com depressão, eu não durmo à noite. Ela vai te passando essas informações, você vai fazendo a leitura e vê o que é a prioridade. Tem isso? Tem isso. Mas normalmente eu vou na ansiedade. A ansiedade ela é o carro-chefe de todas as coisas. Você começa a resolver a ansiedade, aí aquele monte de coisa começa a passar.
É bom saber. Realmente, não, Aí, realmente. aí a pessoa na outra sessão fala assim, nossa, cara, mas eu melhorei disso, melhorei daquilo, melhorei. Então, não falo, mas é ansiedade. Ansiedade. Não respira direito, não fala direito, não come direito, nada direito. Né? E é por conta dessa aceleração. O mundo está muito louco, né? E Marcos, assim, ó, quando eu falo desse tratamento e dessas coisas, de ansiedade e tal, era uma situação que eu também vivia, né? Vivia muito intenso. Então eu tive problema de saúde por conta disso. A pessoa chega aqui, eu sei que ela está sentindo. Eu sei porque eu passei. Sim. Não sei se você quer abordar isso aí. O Edmar passou por uns problemas difíceis aí. É um vencedor, né, cara? Você tem que falar. Resiliência, né? Você teve provações aí de vida que... Tem uma amiga de São Paulo que me chama de Highlander, né? Que até fez sabe aquelas figurinhas? Fez uma figurinha da minha foto escrito Highlander. Várias coisas, né? Fartei 2 vezes, tive câncer, né? Quase morri com Covid. Vai, pra você ver. Paralisia facial, né? 2 infartos? 2. Teve câncer? Do quê? Tive câncer na tireoide. E Covid? Covid quase me levou, quase. Então, isso recente, né? Isso, sei lá, quanto tempo? Sei lá, de 2014 para cá, né? Foi que intensificou vários problemas de saúde. E às vezes, assim, no caso da tireoide, né? É uma cirurgia pesada, garganta, né? Aí você fica sem tomar hormônio, então gente, tireoide é um negócio que assim, se você souber o que é a tireoide no seu organismo, é a falta que faz. Parece um negócio simples, né? Ninguém pensa em tireoide. Tem gente que nem sabe onde fica. Né? Mas o dia que você fica sabendo onde fica, porque você está sentindo falta de alguma coisa, rapaz do céu. É complicado. Você não tem força, você não tem ânimo, tem vontade de chorar, tem vontade de morrer. Isso que eu falo da questão da química do corpo. Né? Gente, olhem os exames de vocês, façam exames. Né? Vai ver o que está te faltando. Se está te faltando uma vitamina D, se está te faltando se o seu TSH está alterado, né? Que é um hormônio que estabelece o equilíbrio da tireoide, ou se você está com uma testosterona faltando, ou se você está anêmico, vai ver, porque muitas vezes o desânimo não é uma depressão, está associada a algum elemento que está te faltando, uma vitamina D, né? E o homem tem muita resistência, né? Tem, o homem não vai. Eu digo por experiência. Aqui, os pacientes aqui. Hoje até deu uma equilibrada, os homens estão procurando mais, mas numa época aí era só mulher. Só mulher. Mais de 90%. Né? Então a mulher procura e o homem não, fica naquele, né? Eu não e a mulher vinha na ansiedade, porque tava com ansiedade, né? E também por relacionamento, que a maioria das mulheres ou não. Também, né? Tem isso, né? E uma coisa que a gente faz muito, Marcos, é pegar a vida da gente e colocar na mão do outro. Então quando você faz isso aí, você fica dependendo da atitude do outro. Né? Exatamente. Então a ideia também é trazer a sua vida para você. Você é o protagonista da sua vida. Não adianta ficar dando desculpa. Porque o outro faz, porque o outro... Tá, beleza, mas... E aí? Vai resolver ou não? Vamos resolver. Então tá disposto, vamos fazer, vamos mexer, né? Se quer ver alguma coisa que é difícil, Marcos, assim, que é uma situação que às vezes é mais complicado, é a relação de pai e filho, mãe e filho, sabe? Pais com os filhos. Isso aí pega muito. Isso pega muito. É difícil porque, assim, aquele amor de pai e de mãe, né? É complicado. Então,
assim, tem certas situações. Quando envolve droga, é difícil. Então você vai fazendo mais um trabalho de dar um suporte para a pessoa suportar, mas tem processo ali. É o processo, mas esse processo vai durar anos. Sim. Então tudo isso aparece. Tudo isso. Pô, legal, cara. Pessoal, vamos entrar um pouquinho na parte de espiritualidade. Como eu falo, cada um com sua religião, a gente respeita, né? Enfim. Para mim, a psicologia está sendo importante, está me ajudando. A psicologia, não, a hipnose, né? Deixar bem claro que isso não é para a galera, os críticos de plantão. Então, e você acaba se envolvendo também na parte espiritual, né? Então o Edmar faz um trabalho muito maravilhoso, cara. Ajudou muito meu pai no processo que ele teve aí de câncer, enfim, né? Para ter entendimento, teve um suporte muito grande. E agora com a minha mãe, né? Tô falando no meu caso específico, mas o Edmar, ele ajuda muitas pessoas, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho da espiritualidade, da mediunidade, como é que isso veio na sua vida. Deu de quando você nasceu, acredito eu. A primeira vez que eu ouvi falar disso, eu tinha 6 anos de idade. Fui no centro espírita que a gente foi, e lá o guia daquele centro disse para minha mãe que eu seria um médico. E até eu falei, mãe, você é médico, né? Todo mundo viu que era pequenininho, né? Mas aí começou mesmo com 11 anos. Começou numa semana de prova. Com 6 anos você já viu? Não, 6 não. Não tem memória assim de ter evento, não. Sim. Uma infância bem normal, assim, bem tranquila. Mas aí a partir dos 11 eu comecei eu recebi a prova do dia seguinte. A prova. Então na época não era igual hoje, né? Que você faz prova online, sim. Às vezes você vai fazer uma prova já bem impressa. O máximo que tinha na época era um mimeógrafo, lembra do mimeógrafo? Você recebia? Eu via a professora escrevendo na lousa a questão. As respostas? A questão. Eu via exatamente o que ela estava passando lá. Entendeu? Aí a primeira vez que eu sonhei, na minha cabeça era um sonho, não estava sonhando. Tipo assim, você via a resposta da pergunta? Não, eu via a pergunta. Tá. Eu via a cena. Sabe a cena dela passando sim. A pergunta lá e tal. E aí naquele dia, que foi assim, a primeira vez foi num domingo, né? De domingo para segunda. E aí na segunda-feira, a hora que eu cheguei lá, que ela começou a passar, eu comecei a lembrar da cena, eu fui entrando em choque, né? Porque, com 11 anos? E aí foi uma semana, assim. Era tudo meio confuso ainda naquela época. Mas muito confuso. 11 anos, muito criança. Confuso. E aí começou ali. Aí eu tive muito de sabor, viu, Marcos? Assim, de não saber o que era, quem que estava aqui na Terra, quem não estava, né? Quem era encarnado, quem não era. Teve uma época que eu tinha medo de dirigir, porque assim, já tinha passado por adolescência, eu estava entrando para a idade adulta, e aí na época de tirar carta e tal, eu fiquei com medo de dirigir, porque eu não sabia quem era isso. Você via a pessoa realmente couro, só vulto, escura? Eu via as pessoas, eu ficava normal. E confuso. Né? Pessoas pedindo ajuda? Às vezes não, porque a pessoa que está aí errante, vamos dizer assim, ele está achando que ele está vivendo a vida dele normal, né? Então, claro que um ou outro se aproximava, mas era diferente, né? Eu sentia às vezes dor, às vezes eu sentia uma angústia, um incômodo, né? daquele ser que se aproximava. E ao mesmo tempo, na época, todo mundo era católico, então eu queria também ser católico, mas até porque tinha um pré. E aí eu vivi uma coisa que não tinha nada a ver, que eu não teria subsídio nenhum,
lá dentro da igreja, né? Eu não fui católico, Marcos, eu não tenho lembrança de eu ter uma convivência de igreja, não tenho. Mas lá no fundinho eu queria, porque assim, o fato de eu estar vendo os espíritos, tendo contato, falando, tendo comunicação, me deixava num estado assim, eu era diferente dos outros. Né? Então, e muita coisa... Aquilo te incomodava? Incomodava. Atrapalhava ou só incomodava? Não, atrapalhava. E tinha coisas, às vezes, que eu queria viver da minha mocidade, que eu não tinha possibilidade. Eu chegava num lugar, chegava num ambiente, eu já via que um monte de coisa ruim. Como é que você fica? Né? Então, você não conseguia controlar aquilo ainda. Não conseguia. Você não tinha domínio. E aí eu não conversava, eu queria sumir, entende? Então, aí foi assim, foi um negócio, foi bem difícil. Até você ter entendimento e começar a trabalhar, desenvolver a mediunidade. Aí eu procurei um centro aqui na cidade, né? Esse centro me acolheu, mas não me acolheu dentro da mediunidade, porque eu fui conversar com uma pessoa lá e eu falei que tinha chegado um médico até mim, que é o Dr. Hans, Sim. e ele tinha se apresentado falando que ia trabalhar comigo com cura. E já aqui na cidade, até tem um trabalho grande aí, que essa pessoa também já tinha mais tempo do que eu, mas o trabalho dele ainda estava começando, então tinha muito preconceito em cima. Né? E essa pessoa lá não me apoiou, falou que eu estava ficando doido, né? Onde já se viu um tipo de coisa dessa. E eu me senti muito frustrado nessa época, porque era um lugar que eu imaginava que eu iria ter apoio. Não tinha. Sim. Não tinha. Então, aí eu cheguei em casa muito chateado e falei para minha mãe falou assim, não, nós vamos dar um jeito. Somente apoiou. Apoiou. Tanto é que a casa lá Sim. funciona, a casa dela. E hoje lá é um lugar de amparo, de auxílio, de muita iluminação para as pessoas que vão lá. Então, como é que chama o centro? Lá chama Joana d'Arc. Joana d'Arc. E lá começou na sala. Então, a minha mãe abriu as portas da casa dela para começar um atendimento lá na sala, que era a minha casa. Sim. Então aí foi indo, os anos foram passando. Nós tivemos, a gente tinha os problemas espirituais e tinha os problemas também da matéria, né? Porque aí é vaidade, é inveja, é ignorância, é um monte de coisa, preconceito, você tem que viver, né? Quem tem um tipo de trabalho desse, escuta muita coisa que não é legal, né? Já tive dedo na cara, já me chamaram de charlatão, né? É um monte de coisa. Né? Mas assim, eu nunca... Mas é que eu falo, como a pessoa vai ser um charlatão? Você cobra alguma coisa das pessoas? Não. É isso que eu falo. Não, e assim, né, Marcos, mas como é que eu diria isso? Às vezes é por outros motivos que as pessoas têm interesse, né? Mas cara, eu tô vivendo, né? Não tô... É tipo, cada um querendo defender o seu. Eu acho que se cada um defender o seu, tá tudo certo. Agora, eu defender o meu e atacar o seu, aí já não é legal. É isso que hoje nós vivemos. Exatamente, né, Marcos? Porque assim, ó, concordar, eu acho que a gente não concorda com tudo, não concorda com coisas às vezes que o outro está falando, e nem o outro concorda com o que a gente está falando. A gente tem o direito disso. Né? Exato. Porém, isso que você está falando aí de atacar, não faz sentido. Né? Já tive situações assim da pessoa falar que eu estava falando coisa que eu não tinha nada a ver, que se eu estivesse falando aquilo eu iria ser o maior idiota do mundo. Né? Às vezes, quando uma outra casa falar que a gente está fazendo uma propaganda dessa outra casa num outro país, por que eu faria propaganda desse outro lugar num outro país, sendo que eu estou fazendo um trabalho que, entre aspas, se fosse uma empresa,
seria meu. Sim. Por que eu ia fazer propaganda da outra marca, sendo que eu tenho a minha marca? Exato. Né? Então, é uma Não faz sentido. Mas já teve isso, entendeu? Já teve, né? Mas nem por isso a gente... Ninguém precisa saber e assim... nem por isso o que é feito nessa casa, por exemplo, não tem a sua validade, não tem a sua coisa boa, a sua maravilha que acontece ali, e que a gente tem que ficar parado nisso. Né? Eu faço um tipo de coisa, você faz outra, e assim, a ideia, eu acho que Deus é tão maravilhoso que Ele faz com que a gente possa conviver com vários tipos de pensamento e as coisas acontecerem. Ó, eu tenho mercadoria para você que acredita aqui, eu tenho para você que acredita nisso aqui, eu tenho para todo mundo. Né? E todos os meios vão levar para o único fim, que é desencarnar, né, da matéria. Eu acho muito difícil hoje em dia alguma religião que não admita que a vida continua. Né? Uns vão falar que você vai entrar no sono eterno, outro, mas mesmo você está no sono, você está vivo. Né? Então, quer dizer, cada um vai falar de uma forma, mas eu acho muito difícil alguém falar que a vida não continua. Né? Porque eu acho que é a maior esperança que a gente deve ter. Senão não faria nenhum sentido, né? Tá aqui, não é verdade? Eu acredito nisso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a pessoa quando ela desencarna, morre, ela fica aqui então, o espírito da pessoa, ela não consegue desconectar ainda, ela não entende que desencarnou. Isso aí não dá pra gente estabelecer uma regra, Sim. Né? Mas é bem comum acontecer da pessoa continuar aqui, continuar com os mesmos hábitos, né? Não entender que aconteceu alguma coisa mais definitiva. Né? Que a morte ela não é essa violência toda. Né? Então, a gente dorme toda noite, não dorme? Exato. Você dorme e acorda. Faz sentido você falar que você teve uma noite de sono? Faz. Você nem sabe, né? Então, às vezes a morte ela se apresenta assim. Né? Gente, eu estou falando aqui de uma situação que é o mais comum que eu enxergo. Mas isso não quer dizer que outros médios não enxergam diferente. Tem outro pensamento. Legal. E o seu atendimento aqui na sua clínica está aberto a todos? Ou é mais lá no centro? Está aberto para todos que quiserem conhecer? A parte espiritual do centro lá? A espiritual é lá no centro. No centro, né? Lá no centro. A gente abre uma ou outra exceção, mas lá no centro. A gente vai deixar aqui, quem quiser conhecer, na descrição aqui do programa, quem quiser conhecer o trabalho, não paga nada, vai lá, se conecta com Deus, é maravilhoso, uma casa maravilhosa que só transborda paz. Então você vai lá, recebe o passe, né? Enfim, tudo isso. Então vale a pena. Quem gosta, né? Quem se identifica, né? Como você acabou de falar, o mundo é diverso, né? Então cada um tem a sua opinião, se identifica mais com uma coisa, com outra, e assim é a democracia. Sim, não é verdade? Sim. Com certeza. Mais alguma coisa que ficou? Você queria dar uma pincelada? Eu acho que para a gente encerrar, Marcos, fica assim, essa mensagem, né, de otimismo, de alegria, e que a gente possa conviver com as coisas, né? A gente não precisa, igual você, acho que você falou uma coisa muito feliz aí, a gente não precisa ficar os haters aí de plantão, né? Não precisa ficar criticando nada, vamos viver a nossa vida, né? Vamos procurar ser feliz a gente, né? Sim. Com os recursos, com os subsídios que a gente tem, não é isso? Exatamente. Né?
seguir adiante, né? Eu acho que essa é a mensagem que Deus, que a espiritualidade, que quem está mais ligado no positivo, eu acho que essa mensagem que a gente precisa seguir, né? Levando adiante. Eu concordo. Porque assim, para nós seria muito cômodo só ficar numa zona de conforto, né? Mas é legal passar essa mensagem, podemos trazer outras pessoas de outras religiões, vai acontecer, de outros segmentos, não tem problema nenhum, não tem se fechar só porque é nosso, não. Levar conhecimento para vocês de outras pessoas, religiões, empresários, tudo que agrega valor, né, para a gente, pessoas de sucesso, né, que comandam pessoas, que são referências, é importante, né? Então, hoje para mim você é um grande líder, sofreu muito aí, teve desafios grandes na sua vida, né, cara? E está aí inteiraço e levando alegria, curando pessoas, né, que são necessitadas. Então você é uma prova viva de resiliência, né, cara? Então, queria que você deixasse a sua mensagem aí para o pessoal em cima disso tudo. Encerrando, Marcos, eu penso assim, a dificuldade, a doença, às vezes a gente atende lá no centro pessoas que não têm um plano de saúde, que não têm recurso com ninguém, que não conhecem ninguém, que não vai ter um médico para atender, que às vezes já passou por fila, está esperando até a caridade de alguém entender o problema dela, e ali é o último recurso. Sim. Né? Então, estou acostumado com isso, a ver isso, e a gente precisa fazer o melhor para essas situações, né? Não só para essa, para tudo que você apresenta lá, e aqui também, mas numa situação dessa, às vezes a gente olha com um olhar assim preconceituoso, mas pode ser que alguém esteja na sua frente no último recurso dela. Sim. Então é isso, é esse olhar benevolente que a gente precisa ter para o nosso próximo. Maravilha. Então é isso, né? É isso. A gente agradece aí e na próxima... Quem que nós vamos trazer? Então vamos deixar em aberto aí. Nós vamos trazer alguém de relevância, né? Enfim, de conteúdo que possa trazer uma coisa para agregar na vida de vocês. Isso que é o mais importante, né? Então a gente vai se despedindo. E um grande abraço e até a próxima. Até, gente. Um abração. Quase acabou.